Estamos estudando disciplinas espirituais. Este é o nosso tema nesta série de vídeos. No vídeo anterior, introdução, falamos sobre as disciplinas espirituais, quais são elas, por que as fazemos e praticamos, e algumas atitudes erradas, pensamentos errôneos que precisamos tirar da nossa mente, refazê-los para que possamos experimentar o melhor das disciplinas espirituais ou das práticas devocionais desta série. E esta disciplina que agora começamos neste vídeo é a oração. E vamos conhecer sobre oração para que sejamos despertados para esta prática de disciplina, de frequência, uma experiência transformadora em nossa vida. E o tema de hoje é a oração que traz transformações. Todas as pessoas oram, ou podemos dizer, a grande maioria das pessoas oram. Mesmo aquelas que têm uma fé muito pequena e não conhecem nada da Bíblia, em alguns momentos da vida fazem uma oração pedindo a ajuda de Deus. A oração é uma marca do discípulo de Jesus. A oração é uma prática daqueles que se encontraram com Cristo Jesus e querem ter um relacionamento profundo com Deus. A oração é para aqueles que desejam ser cheios do Espírito Santo e viverem uma vida de submissão à autoridade de Deus. A questão que levantamos é: por que tantas pessoas oram, mas as suas vidas não são transformadas por essa prática? Por que não vemos mudanças na vida das pessoas que às vezes frequentam igreja por tantos anos, aprendem a orar, oram em público, mas não têm a vida transformada? O caráter, o comportamento continua o mesmo. Qual é a marca da oração que transforma? O que é que nós precisamos experimentar na oração para que a nossa vida seja de fato mudada? Nosso comportamento, o nosso caráter, a nossa maneira de pensar, sentir e agir. Qual a repercussão da oração na sua vida? Qual tem sido a sua experiência de ser transformado, de ser santificado por você estar orando? Então vamos lá, pensando neste assunto, como a oração traz transformações na vida daquele que ora. Há uma frase que eu gosto muito que diz: a oração deve questionar a nossa vida e a nossa vida deve ser afetada pela prática da oração. Portanto, a pergunta é: em que aspectos a sua vida tem sido transformada? O seu caráter tem sido aperfeiçoado pela prática da oração? Quais são as marcas da oração que nos transforma e vai nos tornando semelhantes a Cristo Jesus? Eu não estou falando necessariamente de tempo de oração. Não estou falando de todos os dias dedicar-se a 60 minutos, 90 minutos em oração, para que então a vida seja transformada. A vida deve ser transformada mesmo que ainda a prática da oração seja ainda inicial, incipiente, seja o começo, porque a oração traz transformações. Como deve ser então a prática da oração para que existam essas transformações em nossa vida? Eu quero propor 4 condições que eu e você precisamos cumprir, atingir, compreender, para que a nossa vida seja transformada pela oração. A primeira é desejar
o aprofundamento na oração. Assim como uma criança começa a se comunicar com os adultos de forma básica, mínima, assim também é a vida de oração. Nós começamos o nosso relacionamento com Deus quando entregamos nossa vida a Cristo, quando conhecemos a palavra, de forma rudimentar. Aprendemos as primeiras orações. Como os discípulos pediram a Jesus para que Jesus os ensinasse a orar, nós também precisamos desejar o aprofundamento na oração. As pessoas que querem de fato ter a vida transformada não podem se contentar com uma lista de pedidos diários a Deus. E quando se cumpre essa lista, encerra-se ali a oração. Esta é a oração rasa e superficial. Nós precisamos desejar o aprofundamento. Assim como pessoas que se amam, querem conversar sobre todos os assuntos, querem gastar tempo juntos, assim também é a vida de oração. Como é a sua vida de oração? Você tem desejado esse aprofundamento, não apenas trazendo aquela lista de necessidades, mas ouvindo a voz de Deus, orando como Davi, e aquele texto tão oportuno para falar sobre este assunto, quando no Salmo 139 ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Esta é a oração profunda, um exemplo de alguém que pede a Deus a sondagem do Espírito Santo, que não se contenta na superficialidade das necessidades apresentadas diante de Deus. Este é o modelo de oração que gera músculo espirituais, que gera profundidade na vida cristã. Este é um modelo de oração de alguém que intencionalmente quer desenvolver a profundidade e sair da superficialidade na vida de oração. Recapitulando, precisamos aprofundar a nossa oração para um relacionamento com Deus e não apenas uma lista de pedidos. Em segundo lugar, não podemos depender do imediatismo das respostas. Há pessoas que desenvolvem um período de oração quando estão passando por necessidades, provações, dificuldades. Momentos de crise tende a levar pessoas para um nível mais intenso de oração. Mas esta oração tem um perigo: levar a pessoa ao imediatismo das respostas. Eu oro porque eu preciso ter respostas. Nós precisamos desenvolver a vida de oração, fugindo deste desejo, desta expectativa de que as respostas venham rapidamente. Sabe por quê? Porque eu não oro para ser atendido, eu oro para ter relacionamento com Deus. Eu oro para estabelecer amizade com o Senhor. Eu oro para ouvir a voz do Senhor. Então, se a resposta vem no tempo que eu gostaria, ou se ela atrasa no meu calendário, na minha cronologia, eu continuo desejando a presença de Deus. Então nós podemos naturalmente e devemos orar porque hoje temos um exame clínico, porque temos uma prova, porque temos uma situação no trabalho, porque estamos enfrentando uma dificuldade na família. Lógico que esta oração ela deve ser feita.
mas a nossa vida de oração não pode se basear em termos recebido as respostas aos nossos pedidos, porque tratamos de um relacionamento com o nosso amado Pai. Recapitulando então, assim como não podemos desenvolver a oração baseado nas respostas aos problemas, também quando oramos por pessoas. Quando essas pessoas pelas quais estamos orando não reagem àquilo que gostaríamos ou àquilo que estamos pedindo, isto é, a vida delas não são transformadas, isso não deve impedir ou cessar a nossa vida de oração. Porque também mudanças na vida das pessoas não são imediatas, nem sempre acontecem na cronologia que desejamos. Então, recapitulando, em primeiro lugar, aprofundamos a nossa vida de oração. Desejamos isso. Em segundo lugar, não nos prendemos ao imediatismo das respostas alcançadas. Agora, em terceiro lugar, lembramos que as transformações em nós, nos outros e nas circunstâncias é um processo. Se você hoje não tem uma vida de oração que atenda ou que satisfaça o seu próprio desejo, você sabe que deve crescer, precisa crescer. Às vezes até nos sentimos culpados porque não desenvolvemos um relacionamento com Deus em oração como sabemos que deveríamos. Ou se as mudanças na vida das pessoas não estão acontecendo como gostaríamos, vamos nos lembrar, a ação de Deus é um processo. É um processo. Você não adquire saúde de um dia para o outro. Você adquire por disciplinas, por processos que são vividos todo dia. É a boa alimentação diária, é o exercício físico que vai levar você para a boa saúde. As transformações interiores que Deus faz em nós, que Deus faz nas pessoas, também demora tempo. Por isso nós não ficamos pressionados pela cronologia das transformações, sabendo que o Espírito de Deus está trabalhando e por isso nós desenvolvemos a nossa vida de oração diária. Então já vimos 3 pensamentos que precisamos ter com relação à oração. Em primeiro lugar, vimos que é preciso aprofundar no relacionamento, vimos que não podemos depender de respostas imediatas, vimos que as transformações, elas acontecem num processo, tanto em nós como nas pessoas, como também nas circunstâncias pelas quais nós oramos. E em último lugar, orar em resposta à palavra de Deus. Nós oramos porque através da oração nós respondemos aquilo que ouvimos Deus nos falar pela palavra. E aqui estamos unindo a oração com uma outra prática ou uma outra disciplina espiritual que é a leitura da palavra de Deus. Então, quando você ora, é necessário, é importante que esta disciplina seja desenvolvida com a Bíblia do lado. Eu oro porque Deus falou comigo. Eu quero te dar 3 dicas rápidas no que diz respeito à leitura da Bíblia no momento que você ora. Você precisa compreender o que a Bíblia está dizendo. Então, neste primeiro momento da leitura da Bíblia, nesse tempo de oração, você deve ler até que você compreenda aquela história, aquele salmo, aquela profecia, qualquer texto das Escrituras. Às vezes até você vai precisar usar um dicionário, ou você vai precisar fazer uma pesquisa, uma pergunta ao texto, uma informação que se faz necessário para compreender aquele texto. Em segundo lugar, quando você está lendo a Bíblia, você, na segunda vez que lê, você pede a Deus que destaque um versículo, uma frase. É aquilo que salta aos olhos espirituais. É aquilo que Deus
quer colocar naquele dia, naquela manhã, naquela noite, naquele momento de oração, Ele quer colocar no seu coração. Então você destaca através da ação do Espírito Santo, falando ao seu coração. E em terceiro lugar, e aqui entra a oração especificamente, você entrega a sua vida, baseado naquilo que Deus está te falando. Então é um processo de compreender, de destacar algum princípio, alguma verdade, alguma palavra do texto, e depois você ora entregando a sua vida, consagrando, quem sabe se arrependendo, quem sabe a hora de assumir um novo compromisso diante de Deus baseado naquilo que você acabou de ler, quem sabe pedindo a misericórdia de Deus para corrigir alguma coisa, algum comportamento e pensamento em sua vida. Aí a oração passa a ser uma resposta àquilo que Deus está me falando. A oração pode trazer transformações em nossa vida. Talvez eu diria com toda sinceridade, este é um privilégio que nem todos usufruem. Há muitos que passarão por anos e anos orando com palavras repetidas, sem este tempo de encontro com Deus e com a sua palavra, e não terão suas vidas transformadas. Estarão na superfície da oração e não se aprofundarão neste encontro com o Senhor, na intimidade com o Pai. Esta é a vontade de Deus para a sua, para a minha, para a nossa vida de oração. A oração que traz transformações. No próximo episódio continuaremos falando um pouco mais sobre oração. Deus abençoe sua vida.